Poemário. Divulgação de poetas açorianos. Cá estamos nós, é terça-feira, 11h22, mais uma oportunidade de falarmos de coisas bonitas, e para isso o Luís Costa já está aqui em estúdio. Bom dia, Luís. Bom dia, Odília, tudo bem? Eu estou bem e tu estás melhor do que eu, certamente, sim, numa fase da tua vida muito bonita e pela qual dou-te os meus parabéns. Muito obrigado, Odília, muito obrigado. Mas hoje vamos falar dos poetas. Trago um poeta açoriano, José Martins Garcia, nascido na Criação Velha, Ilha do Pico, a 17 de fevereiro. Não o trouxe a semana passada, trouxe esta semana. Esta semana acho que os pais dos poetas fizeram greve. Não houve um poeta nascido que eu tenha encontrado, claro, nesta semana. Acontece. Como eu estava a dizer, nasceu na Ilha do Pico, na Criação Velha, a 17 de fevereiro de 1941. Foi escritor, professor e crítico literário. Já desde a escola primária, que dizia que queria ser escritor e mostrava propensão para as letras. Fez os estudos secundários na cidade da Horta, até o 5º ano, e em Lisboa completou o 6º e o 7º ano do Liceu Pedro Nunes. Essa vivência em Lisboa, ainda como adolescente, deu-lhe imagens da capital que a sua obra literária não esquece. As casas de hóspedes, os cafés, as dificuldades financeiras, a mediocridade do cotidiano, entre outras imagens. Licenciou-se então em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa em 1969, tendo sido aluno, e apenas destaco dois dos seus professores, Vitorino Nemésio e David Mourão Ferreira, cuja biografia literária viria a escrever e de quem ficou amigo toda a vida. Nemésio e Pessoa foram as suas preocupações críticas, objeto de trabalhos académicos e modelos estéticos de forte referência. Agora aqui uma parte, sabe tão bem fazer o programa assim em direto. Verdade. Ao telefone uma pessoa fica sem saber. Não tem nada. Do outro lado como é que está, não estou a ver. Não se vê as reações, não se sabe até se a chamada caiu. Exatamente. Que bom que estares aqui. Além de aluno, José Martins Garcia conviveu cedo com Nemésio em viagens de navio entre Lisboa e os Açores, o que proporcionou algumas confidências literárias do autor de Mau Tempo no Canal. Foi leitor, ou seja, ensinou português em Paris entre 1969 e 1971. Depois também foi assistente de Linguística Geral na Faculdade de Letras de Lisboa entre 71 e 79. Foi também professor visitante na Brown University, nos Estados Unidos da América, e em seguida veio para a Universidade dos Açores em 1985, onde se doutorou com uma tese intitulada Fernando Pessoa, Coração Despedaçado. Era de resto um projeto que já trazia adiantado dos Estados Unidos, um trabalho que, segundo David Mourão Ferreira, o coloca na primeiríssima fila dos grandes especialistas da obra de Fernando Pessoa. Professor na Universidade dos Açores, José Martins Garcia lecionou primeiramente Linguística, depois direcionou-se para a literatura, como era o seu preferente gosto, vindo a ocupar a cátedra de Teoria da Literatura até se aposentar. O seu lado docente e de crítico é faceta muito importante da sua personalidade, no qual se cruzam, aliás, o criador, o crítico, o professor. 2 livros: Vitorino Nemésio, A Obra e o Homem, e Vitorino Nemésio, À Luz do Verbo, são uma brilhante tentativa de visão global da obra e da personalidade de Nemésio, que só não o faz o primeiro biógrafo daquele escritor pelo horror que ele tinha de uma interpretação biografista simplista, bem longe da sua sagacidade crítica e da sua intuição estética. Também dedica ao seu antigo professor e amigo David Mourão Ferreira A Obra e o Homem, em 1988. De resto, o ensino da literatura não é só campo de aplicação de teorias, mas uma prática viva que, como professor, queria ver preservada nos alunos mais amadurecidos. Como poeta, destaca-se Fel de Gato Cantabile, em 1973, Invocação a um Poeta e Outros Poemas, em 1984, Temporal, publicado nos Estados Unidos da América, em 1986, que é um amargo testemunho do exílio americano nos anos 80, após desentendimentos com alguns docentes da Faculdade de Letras de Lisboa no ambiente pós-revolucionário. No Crescer dos Dias, Lisboa, em 1996, será talvez um dos seus melhores livros de poemas.
Era conhecido por ser temperamental, a quem a experiência da guerra da Guiné ainda abalou mais os nervos. Ficou fortemente marcado pela experiência das privações, pela violência, pelas incertezas do cotidiano da guerrilha. Esse mundo enraivecido e descabelado encontra-se em lugar de massacre, e não é só tipologicamente uma obra de literatura ligada à guerra colonial, como um típico documento de ficção hipertrófica e violenta de Martins Garcia. Destaca-se ainda outros livros de Martins Garcia: A Fome, em 78, O Medo, em 81, Imitação da Morte, em 82, Contrabando Original, em 87, Domiciano, em 87 também, e este, premiado pela Secretaria Regional de Educação e Cultura do Governo Regional dos Açores, entre muitos outros livros. Faleceu em São Miguel, na Lagoa, a 13 de novembro de 2002. A nível nacional, trago José Fanha, um conhecido poeta de intervenção, e não só, poeta e escritor da literatura infanto-juvenil. Nasceu também a semana passada, em 1951. Começou a dizer poesia em público no ano de 1969 e continua a atuar frequentemente como poeta. Aliás, o ano passado ainda esteve cá na Biblioteca de Angra. Divulgador de poesia e declamador. Como tal, e desde essa data, tem participado em milhares de sessões de animação cultural, sozinho ou acompanhado, ou acompanhando um grupo dos chamados baladeiros ou cantores de protesto, como José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire, Francisco Fanhais e outros. Guionista de televisão e cinema, dramaturgo e dramaturgista de teatro, autor de letras para canções e textos para rádio. Possui participações pontuais como ator em teatro, televisão e cinema. É dele um dos meus poemas favoritos, e eu hoje vou trazer 2 poemas que eu vou ler este poema. Muito bem. Romance ingênuo de 2 linhas paralelas. 2 linhas paralelas, muito paralelamente, iam passando entre estrelas fazendo o que estava escrito, caminhando eternamente de infinito a infinito. Seguiam-se passo a passo, exatas e sempre a par, pois só num ponto do espaço que ninguém sabe onde é, se podiam encontrar, falar e tomar café. Mas farta de andar sozinha, uma delas certo dia voltou-se para outra linha, sorriu-lhe e disse-lhe assim: deixa lá a geometria e anda aqui para o pé de mim. Diz-lhe a outra, nem pensar, mas que falta de respeito. Se quisermos lá chegar, temos que ir devagarinho, andando sempre a direito, cada calmo no seu caminho. Não se dando por achada, fica na sua primeira e sorrindo a malandrada pela calada, sem um grito, deita a mãozinha matreira e puxa para cima o infinito. E com ele ali à frente, as duas a murmurar, olharam-se docemente e sem fazerem perguntas, puseram-se a namorar, seguiram as duas juntas. E assim, nestas poucas linhas, fica uma história banal, com linhas e entrelinhas e uma moral convergente. O infinito, afinal, fica aqui ao pé da gente. Percebo porque foi irresistível a leitura deste poema de José Fanha. Lindíssimo. Trago também um poeta, António Aleixo, nascido a semana passada, 18 de fevereiro de 1899, considerado um dos poetas populares portugueses de maior relevo, afirmando-se pela sua ironia e pela crítica social sempre presente nos seus versos. António Aleixo também é recordado como um homem simples, humilde e semi-analfabeto, e ainda assim ter deixado como legado uma obra poética singular no panorama literário português da primeira metade do século XX. António Forte Salvado, outro poeta português, nascido a 20 de fevereiro de 1936, já estamos a chegar para cá para esta semana, tem um poema lindíssimo intitulado É Noite, Mãe. As folhas já começam a cobrir o bosque, mãe, do teu outono puro. São tantas as palavras deste amor que, presas nos meus lábios, retiveram para colocar na tua face, mãe. Recomendo então a leitura da poesia desse autor. Hoje, 22 de fevereiro, temos Joaquim Pessoa, que foi galardoado com o mais importante prémio português da poesia, o prémio da Associação Portuguesa de Escritores e da Secretaria de Estado da Cultura, e ainda com o prémio de literatura António Nobre e com o prémio Cidade de Almada. 24 de fevereiro, ferianos David Mourão Ferreira, um dos professores de Martins Garcia. Um dos maiores poetas contemporâneos portugueses do século XX, ganhou notoriedade junto do grande público com os poemas da sua autoria cantados por Amália Rodrigues. Outros fados da sua autoria foram interpretados mais tarde por Camané, e tem um poema do qual também eu gosto muito, que é E por Vezes. E eu hoje estou aqui a ler
mais que aquilo que era suposto, mas pronto. Por que será? E por vezes as noites duram meses, e por vezes os meses oceanos, e por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E por vezes, e por aí fora, e por aí fora. Por último, Cesário Verde, um poeta português considerado um dos pioneiros, precursores da poesia que seria feita em Portugal no século XX. Eu quero só aqui deixar duas notas. Hoje temos um dia engraçado, 22 de 2 de 2022, que lido ao contrário é a mesma coisa. É a mesma coisa. E vão ser 22 horas e 22 minutos também no dia de hoje. E 22 segundos. É muitos dois juntos. Por aí fora. Não, mas eu hoje estava online e li qualquer coisa, não sei se é festejado em Portugal, no Brasil, ou se é a nível global, que era o Dia do Pensamento. É exatamente, o Dia do Pensamento. Porque nasceu Baden-Powell, o fundador do grupo dos escoteiros, e está ligado também a isso, mas sim, pensamento é mesmo muito abrangente. É importante pensar. É importante refletirmos às vezes nesse dia, não só nesse dia, todos os dias. Sim, claro. É importante refletirmos o pensamento, porque primeiro, sem o pensamento nós não conseguimos fazer nada, não é? E às vezes alguns dos pensamentos levam-nos a algumas ações que poderemos magoar ou não é verdade. Quem está no nosso caminho. E é uma coisa que temos que ponderar sempre, tentar evitar ao máximo magoar quem quer que seja. Na pior das hipóteses, magoar só a si próprio. Sim. E não magoar mais ninguém. E vamos aproveitar esse dia, não só todos os dias. Mas já que há é aproveitar para orientar os nossos pensamentos, para pensarmos da melhor forma, primeiro nos outros. Primeiro nos outros. É o altruísmo a falar, sem dúvida nenhuma. Não magoar os outros, se tivermos. E pronto, de facto, acho que sim. Há quem guarde as coisas para si. Sei que na psicologia não será o mais aconselhável, preciso pôr tudo para fora. Na psicologia, que é uma ciência, mas o pensamento antecede esta ciência e já os sábios também o faziam, portanto, enfim. E foi graças a esses grandes pensadores que temos também rodas, temos tudo e mais alguma coisa. Aliás, temos tudo que temos à nossa volta foi graças a uma mente que pensou em alguma coisa. É verdade, e por isso mesmo merece sempre o nosso respeito, por mais que se vá inventando depois, não é? Exato. Dizem que não há conservadores, há pessoas que admiram os inventores anteriores à nossa geração. E atualmente há muitas coisas que é uma reinvenção daquilo que já foi feito. Também, não é? Costuma-se dizer vulgarmente, a pólvora já foi inventada. Exatamente. Quando alguém diz que já tem uma grande ideia, se calhar a melhor das ideias já foi inventada há muitos anos atrás, e isso é um discurso que é importante dizer às gerações atuais. As coisas chegaram ao ponto que chegaram porque alguém foi construindo este caminho, não é? A tecnologia não responde a tudo. E as gerações atuais às vezes não têm grande respeito pelas gerações mais antigas. Mas esquecem-se que foi graças ao trabalho das gerações mais antigas que atualmente têm computadores, têm tudo mais alguma coisa, por exemplo, graças por tudo, telemóveis, tudo. É aliás, quando houve aquele apagão da Vodafone, sim. Eu não conseguia fazer grande coisa. Pois não. Aí é que viste como estamos. Eu não tinha redes, não tinha nada. Eu queria queria telefonar para uma coisa simples, não conseguia. Não. Queria chamar um táxi, um Uber, qualquer coisa, não conseguia. Não, eu vi completamente, até vários multibancos não consegui levantar dinheiro. Também. Eu não consegui fazer. Tal é a nossa dependência, não é tal, isso? Tal é a nossa dependência. E nessa situação vimos a nossa dependência deste pequeno aparelho. Mas depois saem coisas maravilhosas de qualquer dificuldade da vida. Por exemplo, saiu uma campanha publicitária, não sei se acompanhas na televisão, por causa deste dia. Da Vodafone. Vi a Isto campanha. É do melhor que há, percebes? Dizer que nos momentos difíceis. Eles têm o marketing da Vodafone. Até parece que estou a fazer publicidade, não é? Mas mas é alguém que gosta muito. Aliás, somos dois a apreciar muito este marketing. Muito bom. Há uns anos atrás apareceu um anúncio na televisão da Vodafone que era sobre a efêmera que tem 24 horas de vida
Não sei se te lembras desse Não, anúncio. não estou a Mas lembrar. depois, e quem se lembrar, ou então se for ao YouTube procurar, Uma das campanhas por da Vodafone e Febre. O anúncio está excelente, que é 24 horas de vídeo. Então aproveitar ao máximo. Então Esta campanha atual foi do melhor que eu já vi também nos outros, sem grandes efeitos, pessoas sentadas num ambiente A ler as escuro, mensagens. mas a ler as mensagens de força que a vossa equipa há de conseguir. E de facto é assim, por exemplo, aqui quando há qualquer problema técnico em qualquer empresa, eu sempre me lembro primeiro daqueles que vão sair da sua rotina de trabalho normal para resolver uma avaria, primeiro do que aqueles que, coitadinhos, ficaram privados daquele bem por alguns segundos. Penso que é uma mensagem importante também a deixar. Mas andamos aqui por atalhos, desviamos bastante. A divagar. Eu há pouco falei no YouTube e hoje vou começar pelo YouTube. Já sabe, pode acompanhar o Rádio Clube de Angra através da página do site do YouTube. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Tem também o meu canal, onde a nossa rádio também faz parte da listagem. Pode seguir o Poemário e o Rádio Clube de Angra, tanto pelas redes sociais, Facebook, como também pelo Instagram. E penso que está tudo... Mas nada será tão compensador como ouvir diretamente nas nossas frequências, que são três. Exatamente. Isto acontece aqui às terças-feiras. São 3 frequências, 101.1. Ai, agora é que me estás a pôr mal. 101.1, 101.1. Não. E 101.1. Eu tenho. É tal coisa, está no rádio, quando falha, automaticamente vai buscar São 3, de facto, mas eu não consegui ainda fixar porque esta é a mais antiga e foi aquela que eu retive. Pronto, e vamos ficar então com o poema de Martins Garcia, intitulado Gato Eleitor. Vamos a isso. O gato vai votar. Hoje o gato é cidadão. Lá vai ele a cochear com a lista na mão. Hoje o gato vai votar pela justiça. Vai deitar opinião na liça. Lá vai ele a cochear cheio de justa opinião. Lá vai ele a arrastar com a cauda pelo chão. De repente, ouve ladrar e retrocede apressado, sumindo a lista no chão, e retrocede apressado pelo simples não que isto não há que fiar em assembleias de cão. Mal refeito do susto, vai compondo esta canção. Era uma vez um gato português. Não dizia sim, nem não, nem talvez. Era uma vez um gato português. Bebia cerveja, jogava xadrez. Era uma vez um gato português. Bebia por 2, dormia por 3. Era uma vez um gato português. Nem soube o porquê, nem soube o que fez. Era uma vez um gato português, viveu de silêncio e morreu de mudez. Era uma vez um gato português. Não dizia sim, nem não, nem talvez. Lindíssimo, Martins Garcia, este poema com o qual estamos a fechar o Poemário, edição de hoje, terça-feira, 22 de fevereiro, e de hoje a 8 dias estaremos juntos novamente para falar de coisas bonitas. Até lá, a continuação de uma boa semana para ti, Luís. Obrigado, Deus. Até para a semana. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.